Olá, eu sou Marco Túlio Costa. Nesta série nós estamos falando sobre livros, livreiros e leitores. Vamos falar sobre um livro muito importante da literatura nacional, escrito por Visconde de Toné, A Retirada da Laguna. Vamos ver o que o Visconde de Toné fala aqui no prólogo de A Retirada da Laguna. É o assunto desse volume a série de provações por que passou a expedição brasileira em operações ao sul de Mato Grosso, no recuo efetuado desde a Laguna a 3,5 léguas do rio Apa, fronteira do Paraguai, até o rio Aquidauana, em território brasileiro. 39 léguas ao todo, percorridas em 35 dias de dolorosa recordação. Devo esta narrativa a todos os meus irmãos de sofrimento, aos mortos ainda mais do que aos vivos. Entre esses mortos, alguém que tem muito a ver com a nossa região. Guia Lopes é o nome antigo de São Roque de Minas, em homenagem a José Francisco Lopes, herói da Retirada da Laguna. Era o guia que salvou o exército brasileiro da total aniquilação. O município de São Roque de Minas foi desmembrado de Pinhuí. Ele foi criado em 1938 com o nome de Guia Lopes, em homenagem a José Francisco Lopes, herói da Retirada da Laguna. Em 1962, depois de um plebiscito, passou a se chamar São Roque de Minas, em homenagem ao santo de devoção. Com a invasão do território brasileiro em 1864 e a guerra já declarada em 1865, o Mato Grosso era um ermo, era algo difícil de ser alcançado. Vou ler aqui um trechinho do livro para se ter ideia de como foi dolorosa a marcha dessa coluna desde Santos até o cenário da guerra. Vou ler aqui esse pedacinho. Partida a coluna expedicionária de São Paulo, em junho de 1865, só chegou ao teatro de guerra em janeiro de 1867, após haver descrito o enorme circuito de 2.200 quilômetros. Perdera 1/3 dos quadros. Graças à fadiga da marcha e à insalubridade do clima nos pantanais de Mato Grosso, onde a disenteria, a malária e o beriberi dizimaram os infelizes soldados e oficiais. Em A Retirada da Laguna, Visconde de Toné, que era do corpo de engenheiros da coluna que vai expulsar os paraguaios até Laguna, mas depois, pela falta de organização, total falta de planejamento, de conhecimento do território, vão sendo dizimados pelos paraguaios e também pelas doenças, como já foram citadas aqui. Graças a um guia, ao guia que ele descreve neste trechinho aqui no 3º capítulo. Sempre sério e preocupado, era visto solitário ou a conferenciar com o velho sertanista que nos servia de guia, José Francisco Lopes, o Guia Lopes. Vejamos como Toné descreve esse grande herói da Retirada da Laguna, que era nascido aqui. Na época, tudo pertencia a Pinhuí,
cidade que é citada aqui no livro. Tivera desde a infância o pendor pelas entradas nos sertões brutos. Contava-se também que um ato violento da primeira mocidade lhe impusera durante algum tempo este modo de vida. Viera depois a idade desenvolver-lhe todas as aptidões. Prodigiosamente sóbrio, viajava dias inteiros sem beber, trazendo a garupa da cavalgadura, pequeno saco de farinha de mandioca amarrado ao pelego macio que lhe forrava o selim. Jamais deixava o machado destinado a cortar palmitos. Nascido na vila de Piuí, em Minas Gerais, dali ao léu das aventuras, havia atingido todos os pontos da área que se estende das margens do Paraná às do Paraguai. A fundo conhecia as planícies que entestam para o Apa, divisa do Brasil e do Paraguai. Aqui na página 33, continuando a descrever o Guia Lopes, diz que durante 7 anos, com a família, residira no Paraguai, mas no momento da invasão já estava de volta ao solo brasileiro, habitando à margem do rio Miranda, uma propriedade sua que batizara Jardim, fertilizada por seu trabalho e o dos filhos já crescidos. Ele e a mulher, Dona Senhorinha, generosamente hospedavam quantos ali fossem ter. Um pouco adiante aqui, o Guia Lopes se gaba de conhecer aqueles lugares como ninguém. Era-lhe o orgulho num único ponto irredutível, no que tocava ao conhecimento do terreno. Legítima ambição, além do mais, pois dela nos proveio a salvação. Desafio, exclamava, todos os engenheiros com suas agulhas, que são as bússolas, e plantas, nos campos da Pedra de Cal e Margarida sou rei. Só eu e os índios Cadiueus conhecemos tudo isso. Graças a esse conhecimento profundo do Guia Lopes, o exército brasileiro se safou de todas as armadilhas do terreno, de todas as armadilhas da cavalaria paraguaia, de todos os percalços. Ele foi guiando o exército brasileiro tanto até Laguna quanto na retirada, e quis o destino que ele morresse. Ele cai doente e falece logo que chega aos limites de suas terras, a fazenda Jardim. Vejam como o Visconde de Toné descreveu a morte de José Francisco Lopes. Via-se à margem oposta a casa do guia, o teto hospitaleiro onde o viandante sempre encontrara boa acolhida e abundância de tudo. No momento de ali chegar, expirou o nobre velho, insensível à vista daquilo que tanto amara. Foi enterrado no meio do nosso acampamento, em terra que era sua. Os amigos lhe puseram sobre a sepultura tosca cruz de madeira. E então a coluna consegue seguir adiante até estar totalmente livre. Uma curiosidade sobre o livro é que ele foi publicado inicialmente na França e depois foi traduzido para o português e publicado no Brasil. Visconde de Toné parece ter ficado mesmo impressionado com aquela região, porque em seu outro livro, Inocência, que é um romance sertanejo, digamos assim, a ação se passa exatamente naquela região ali do Rio Miranda, no Mato Grosso, e ele fala muito sobre pessoas que vêm de Minas Gerais, pessoas que vêm do interior de São Paulo e vão para lá
Da mesma forma que o herói da retirada da laguna. Inclusive, curiosamente, um dos personagens é encontrado por um naturalista alemão que estava distribuindo, entregando cartas. Imagine, naquela época, o sujeito escrevia uma carta, fala assim: olha, eu conheço alguém lá na localidade, lá em Cuiabá. Então, daqui 3 anos, o sujeito chegava lá a cavalo, perguntava: vocês conhecem fulano de tal? Aí eu tenho uma carta para ele. E esse personagem de Inocência recebe uma carta de um irmão que ele não via há décadas, né? Através desse alemão. E é uma carta de um irmão dele que está em Piuí, Minas Gerais. Não foi à toa que ele colocou Piuí, porque ele já conhecia a cidade, ao menos de nome, porque era berço de José Francisco Lopes. Se você gostou do nosso papo, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, fale para os amigos e a gente se encontra breve.